Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Salmo 122, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E levantar os nossos olhos a Deus não é simplesmente ficar esperando um sinal pronto dos céus para que tudo mude em nossas vidas, mas é elevar aquilo que somos, a nossa vida a Deus, elevando a nossa vida, que possamos nos transformar e a partir dessa transformação, que a nossa fé seja encarnada em atitudes e a vivência na convicção da ressurreição. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Bonifácio, bispo e mártir na Alemanha. Ele foi martirizado já em idade avançada. E ao ser atacado pelos seus algozes, ele diz: Não temam, disse Bonifácio aos companheiros. Todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Isso é convicção. Viver uma vida preparado para aquilo que há de melhor e não simplesmente sermos pegos de surpresa. É preciso vivenciar aquilo que acreditamos. E São Bonifácio também diz assim: permaneçamos firmes na justiça e preparemos nossas almas para a aprovação. Suportemos as demoras de Deus e lhe digamos: vós fostes um refúgio para nós, Senhor, de geração em geração. Então, que de fato possamos permanecer firmes na justiça e preparemos nossas almas para a aprovação. E o interessante é que esse pensamento pode ser aqui relacionado com a primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, versículo 6 ao 12, onde no versículo 3 está assim: Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por esse motivo exorto-te a reviver a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. E que possamos reaviver em nossas vidas o nosso chamado, a nossa experiência com Deus. Que possamos renovar constantemente aquilo que acreditamos. Apesar dos desafios da vida, possamos verdadeiramente vivenciar a experiência com Deus. E no versículo 7 está assim: Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não tem vergonha do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. A partir do momento que nós decidirmos vivenciar os valores e princípios pautados no Evangelho, certamente teremos os desafios da vida. Sem termos o compromisso com o Evangelho, nós já temos os desafios, as tentações, as provações. Imagine então quando decididamente escolhermos a vivência de uma vida justa, de uma vida em busca da santidade. E viver nessa busca pela santidade não é ficar se fazendo diferente dos outros, querendo aparecer, querendo se destacar, muito pelo contrário. É reconhecendo as suas fraquezas, é reconhecendo as suas limitações e constantemente buscando a graça de Deus para que possamos então corrigir nossas vidas e vivermos de forma sensata e pela luz do Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, em Marcos 12, do versículo 18 ao 27, temos a situação ao qual os saduceus, os que não acreditam na existência da ressurreição, entram em um debate contra Jesus,
onde está assim: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se. Enfim, nenhum deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. E Jesus responde: Acaso vós não estáis enganados, porque não conhecedes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Ou seja, eles querem debater com Jesus, mas não demonstram uma profundidade sobre a própria Escritura. Querem citar a lei, mas utilizam da lei de forma deturpada, perdendo a sua essencialidade. Eles querem unicamente diminuir, ou tentar pelo menos diminuir a autoridade moral de Jesus por meio do ridículo. E os seus esforços provavelmente não teriam conseguido muito, visto que o povo geralmente tinha pouco tempo para eles, opondo-se à sua posição privilegiada e à sua acomodação aos romanos. E a resposta de Jesus foi bastante forte. Eles estavam errados sobre este, como sobre muitos outros assuntos. Os pontos de vista de Jesus concordavam com os dos fariseus. Os fariseus acreditavam na vida após a morte. E Jesus acusou os saduceus de não conhecerem o poder de Deus. A visão de Jesus sobre a ressurreição era de uma diferença qualitativa inacreditável, além da capacidade das pessoas de imaginar ou compreender. Seria o poder de Deus em ação puro dom, dado o caráter definitivo da vida ressuscitada. Questões como a provisão de descendentes e a continuação da linhagem familiar seriam totalmente irrelevantes. Não haveria necessidade de procriação e, portanto, não haveria necessidade de casamento. Jesus não descartou a continuação da verdade, a perfeição do amor mútuo. Esse simplesmente não era o seu foco. Jesus não está dizendo aqui que na vida eterna, ou no reino dos céus, ou o céu, os vínculos humanos seriam dissolvidos. Ele unicamente está dizendo que não se pode inverter aquilo que está escrito ou utilizar aquilo que está escrito para tentar justificar uma ideologia errada. E a força do argumento de Jesus pode parecer pouco convincente aos ouvidos modernos. Refletiu, no entanto, o método de argumentação em voga entre os rabinos do seu tempo. Jesus não estava afirmando que porque Deus se identificou a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que os patriarcas já deviam necessariamente ter participado da ressurreição dos mortos. Ao afirmar que Deus não era o Deus de pessoas mortas, mas de pessoas vivas, Jesus provavelmente estava dizendo algo mais pertinente. O fato de Abraão, Isaque e Jacó, os homens cujo Deus ele era, estarem vivos referia-se às atitudes durante seu tempo na terra. Eram homens cujos horizontes não estavam confinados aos limites do aqui e agora. Eram homens que acreditaram na promessa, alcançaram o que parecia impossível e apostaram suas vidas na palavra de Deus. Eram homens que confiaram no futuro, que sonharam com algo melhor. Eram homens vivos. E assim que possamos também sonhar com algo melhor e buscarmos verdadeiramente a vivência em Deus. São Bonifácio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.